noite, família Odisseia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Odisseia Academy, essa escola de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Nós estamos muito felizes em poder trazer mais uma live para as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu quero lembrar, se você está chegando aqui pela primeira vez, se é a primeira vez que você caiu de paraquedas, está vendo essa live, ela é transmitida para os canais do Instagram dos dois cofundadores, eu, Saulo C.R. Silva, e Haroldo Dutra Dias, e também para o YouTube do Odisseia Academy. Lembrando que se você tem interesse em reassistir essa live, assistir de novo, ela fica disponível no canal do YouTube do Odisseia Academy. Nós temos no Odisseia Academy lives toda terça, toda quinta e o podcast quarta-feira. A live de terça-feira é conduzida pelo Haroldo, a live de quinta-feira é conduzida por mim e na quarta-feira é um bate-papo entre nós dois tratando de temas relacionados ao desenvolvimento humano. As pessoas estão se conectando, fico muito feliz da gente poder ter esses momentos iniciais em que as pessoas vão dando o seu boa noite, dizendo de onde são, a cidade. É muito bacana a gente poder aproveitar a internet para construir essa relação de proximidade, que esse é um dos objetivos do Odisseia Academy. E lembrando que se você ainda não se inscreveu para o nosso evento ao vivo, quem está acompanhando aí a live desde o começo, viu alguns cortes dos eventos que nós realizamos no Odisseia Academy, e no final do ano nós vamos ter um evento muito especial. É um evento aguardado por toda a família Odisseia, é o grande momento em que a gente se encontra e nós podemos ficar ali 2 dias e um pouquinho, porque o evento começa na sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e nós vamos ter um evento extraordinário, 6, 7 e 8 de dezembro de 2024, em São Paulo. Todas as informações sobre inscrição você encontra no link que está aí disponível na live, e aproveita para poder estar lá com a gente esse período, fechar o ano de 2024 com chave de ouro. Vamos lá então, nós temos agora um tema muito interessante. Eu estava conversando com a nossa equipe de social media hoje à tarde sobre o que é que as pessoas estão buscando, quais são as dificuldades que elas trazem, quais são os problemas que elas enfrentam, e nós decidimos falar sobre uma coisa que afeta muitas pessoas. Como lidar com as questões financeiras em um relacionamento? Devo ter conta conjunta, não devo ter conta conjunta? Como é que eu devo fazer para sair de um relacionamento que só existe por conta de dependência financeira? Quem que paga a conta no primeiro encontro? Primeiro encontro com uma pessoa, quem que paga a conta? Se essas e outras questões relacionadas a finanças e relacionamentos te interessam, fique aqui, porque você está no lugar certo. Nós vamos responder a todas essas questões e te ajudar a entender essa relação íntima entre finanças e relacionamento. Eu queria começar dizendo da importância desse tema. Vamos pensar o seguinte: se alguém chega para você e fala assim, não, esse negócio de dinheiro, de finanças, a gente nem toca nisso. A gente se ama. Eu estou com meu parceiro, minha parceira, meu namorado, minha namorada, meu esposo, minha esposa, e a gente nem pensa sobre o assunto. Isso aí não é algo que a gente coloca na pauta das nossas conversas. A gente quer nem saber disso. Qual que é a impressão que isso te causa? Deixa nos comentários. Se você ouvisse alguém dizendo isso para você, o que você pensaria? O que você imaginaria que é essa relação? Quais são as dificuldades, os problemas que você acha que essas pessoas vão enfrentar? Elas estão certas? Não estão certas? Deixa nos comentários. Acho que vai ser importante para a gente poder pautar esse tema a partir das impressões e experiências que você tem sobre o tema finanças e relacionamento. A verdade é que, se a gente escuta alguém dizendo isso, provavelmente ou está naquele começo encantado do relacionamento, né? Aquele momento inicial em que a gente não pensa em outra coisa, para que dinheiro, para que finanças, a gente se ama, e está tudo lindo, está tudo maravilhoso. E pode até ser que tenha um período em que a gente realmente pense isso. Agora, confie em mim,
Na maioria dos casos, dura pouco. Logo, logo, as questões relacionadas a finanças, a dinheiro, começam a fazer parte da vida do casal, do relacionamento. Seja um relacionamento já de casamento, seja alguma coisa que está começando. E por que existe essa relação entre finanças e relacionamento? Nós fizemos recentemente no Odisseia Academy um workshop sobre relacionamento, inteligência emocional, abordando um outro aspecto, mas existem alguns pilares que vale a pena a gente trazer para o nosso tema. 2 deles dizem respeito e impactam a questão financeira. A primeira coisa que nós precisamos lembrar quando a gente fala de relacionamentos é que existem vários pilares que sustentam um relacionamento. Assim como o edifício precisa de alicerces, precisa de colunas, o relacionamento também precisa desses pilares que sustentam o relacionamento. São muitos pilares, mas 2 deles nos interessam para a temática de hoje. O primeiro pilar que sustenta um relacionamento é a afinidade entre as pessoas. É preciso que haja alguma afinidade. Se as pessoas não tiverem nenhuma afinidade, existe uma dificuldade muito grande de fazer com que esse relacionamento seja agradável, feliz para as pessoas correm o risco de se afastar e existe o risco do relacionamento degringolar, se desfazer. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro pilar importante de um relacionamento. O segundo, que diz respeito à temática de finanças e relacionamentos, é todo casal precisa de propósitos, projetos em comum. Se não houver propósitos, projetos em comum, novamente, nós estamos diante de uma relação que corre o risco de não dar certo. Não significa que as pessoas precisam gostar das mesmas coisas. Ok, um gosta de música sertaneja, outro gosta de música clássica, mas tem que ter alguma coisa junto. Então, os 2 gostam de ir para a praia, os 2 gostam de assistir filmes, os 2 gostam de ter momentos com a família, os 2 gostam de viajar. Não precisa gostar das mesmas coisas na sua totalidade, mas algumas delas precisam ter afinidade. E, obviamente, que nós não estamos falando que todos os projetos, todos os propósitos devem ser comuns, mas existem propósitos em comuns. Por exemplo, filhos é um propósito, comprar uma casa é um propósito, trocar de carro, adquirir um carro é um propósito, ter liberdade financeira do casal para poder viajar é um propósito. Então, são propósitos que o casal precisa ter de maneira conjunta. E aí eu faço uma pergunta. Quando a gente fala de experienciar essas afinidades ou de concretizar esses projetos, na maioria dos casos, isso vai envolver algum grau de dinheiro e de habilidade de lidar com finanças. Vamos pensar nos mais óbvios? O casal que tem o projeto de ter filhos. Vocês já fizeram a conta de quanto custa uma criança? Colocar ali o custo de escola, alimentação, faculdade, roupinha. Quanto custa um quartinho de bebê? Eu ainda me lembro, eu tive 3 aqui, cada quartinho era um enfeite, é lindo, maravilhoso, nada de errado com isso, mas isso tem custo, tem investimento. Ah, não, vamos falar da compra de uma casa, um local para o casal poder viver, ter segurança, um carro. Tudo isso envolve recurso financeiro. Então, é uma grande ingenuidade achar que nós não podemos colocar a questão financeira, de dinheiro, quando a gente fala de relacionamento. E muitas vezes existem problemas tão graves, tão difíceis de serem endereçados, que a questão financeira ela acaba impactando o relacionamento de uma forma drástica que pode comprometê-lo. O que devia ser um potencial para que as pessoas pudessem viver em conjunto, realizar projetos em conjuntos, pela ingenuidade na hora de abordar, pode se tornar um grande problema. E eu quero aqui endereçar e resolver as 3 principais causas que fazem com que um relacionamento tenha problema quando se fala de dinheiro e finanças. As 3 principais causas. Se você endereçar essas 3 causas, como a gente vai colocar nesse conteúdo de hoje,
nesse vídeo de hoje, você vai minimizar o risco do seu relacionamento ter problema e vai potencializar aquilo que todos nós queremos. Um relacionamento que seja construtivo, que ele seja gratificante, que ele seja significativo e que ele traga boas experiências e crescimento para as pessoas que estão envolvidas com ele. Então vamos lá. Se você está nos acompanhando, o Odisseia Academy é uma escola, então vamos anotar. Anota aí, pega um caderninho, pega o seu celular, pega alguma coisa para você poder anotar. Primeira causa de problemas nos relacionamentos ligados a finanças. A primeira causa é a gente ignorar que existe uma relação entre finanças e relacionamento. Essa é a primeira causa. Agir com ingenuidade, de achar que eu posso começar um relacionamento, começar a me envolver com alguém, pensar em construir uma relação a dois e ignorar a questão financeira. Não preocupa, a gente se ama e é suficiente. Dura pouco. Dura pouco porque daí a pouco surgem as demandas financeiras. Casaram apaixonados e muito bom que seja assim. Só que aí vem o aluguel, a conta de energia, a conta de água. Aí vem a dificuldade de ganhar um pouco mais, vem os desafios de trazer recursos para casa. E se a gente não considerar isso, a gente vai com a ilusão de que nós podemos lidar com o relacionamento completamente alheios à questão financeira. Então, essa é a primeira causa. Não sejamos ingênuos em relação a essa relação que existe entre finanças e relacionamento. Primeira causa. Segunda causa, não ter uma abordagem, uma estratégia pessoal, individual, para endereçar a questão de finanças dentro do relacionamento. E aqui um ponto importante, porque percebam que eu falei, uma estratégia, uma abordagem pessoal. E aqui já começa o primeiro problema. Eu respeito muito a opinião das pessoas que estão na internet, muitas delas bem intencionadas, trazendo a sua ideia, a sua contribuição, e é ótimo, tá? Eu não tenho nada contra isso, eu acho que as pessoas devem compartilhar suas ideias. Só que muitas vezes, quando a gente endereça essa questão, a gente ouve aqueles clichês, aquelas fórmulas que parece que servem para todo mundo, que todo mundo deveria agir daquele jeito, ignorando que cada indivíduo tem as suas características pessoais, únicas, exclusivas, que as situações são diferentes. Então, como é que a gente vai dizer que todas as pessoas devem se comportar da mesma forma? O que você diria de um médico que prescrevesse aspirina para todo mundo que entrasse no consultório dele? Entrou no consultório, dor de cabeça, aspirina. Dor de estômago, aspirina. Está com problema no joelho, aspirina. Está com úlcera, aspirina. Será que seria um médico que a gente poderia confiar? Talvez não. Em alguns casos ia dar certo? Talvez desse. Mas a verdade é que a aspirina não é a solução para todos os problemas. Existem alguns que pedem medicamentos diferentes. Da mesma forma, quando a gente fala dessas receitinhas que existem na internet, podem se aplicar a alguns casos. Eu vou dizer um que eu estava até conversando com duas pessoas mais jovens e elas trouxeram essa questão. Quem paga a conta no primeiro encontro? Duas pessoas começam a se interessar uma pela outra e aí decidem se encontrar, um jantar. Quem é que paga a conta? Aí você vai ouvir assim, não, o homem tem que pagar a conta. Pode ser. Mas o que é que você estabelece para a base do relacionamento quando você vai com essa abordagem? E, novamente, eu não estou dizendo que ela está errada. Eu estou dizendo que é uma abordagem, mas ela tem consequências. Então, vamos lá? O que a mulher está dizendo para o homem, ou o homem para o homem, ou a mulher para a mulher, não, os casais homoafetivos também, o que você está dizendo para o outro quando você cria a expectativa de que ele ou ela paguem a conta? Você está dizendo o seguinte, eu quero que você cuide de mim,
e assuma a responsabilidade pelos gastos. Ou então você está dizendo, quero até avaliar se esse fulano, se essa fulana tem condições de bancar esse jantar, essa saída. O que você está buscando com isso? Essa é uma pergunta importante. Porque você começa a estabelecer uma relação com o outro. Vamos imaginar, vamos pegar aquele velho jargão, tá? Novamente, eu não estou defendendo, estou dizendo que é só uma abordagem. Aquele velho jargão. O homem tem que pagar a conta. E a mulher vai com aquela expectativa. Olha, ele paga a conta. Ela está estabelecendo inicialmente uma relação de subserviência. Ela depende dele. É ele que vai pagar. E aquilo pode se estender. E tem casamentos que se constroem em cima dessa relação. E a mulher acaba se colocando numa posição de inferioridade por conta de uma abordagem que pode não ser a mais adequada para um primeiro relacionamento, para um primeiro encontro. Pode ser que em algum caso a pessoa esteja buscando isso, ok, nenhum problema. Mas é preciso ter consciência da consequência que pode trazer. O que seria uma boa alternativa? Quer ver o que a gente pode fazer com uma boa alternativa para resolver esse problema? Primeiro encontro, chega lá, a mulher fala assim, não, a conta a gente divide. Somos amigos, não são namorados ainda, namorados, a conta a gente divide. E aí o rapaz, o homem fala assim, não, eu pago. Assim, não, estamos começando, vamos começar do jeito certo, vamos começar com a forma adequada, vamos construir junto. Eu falo assim, não, então vamos fazer o seguinte, essa eu pago e eu gostei tanto desse momento que na próxima, se você quiser, você paga. Então, já tem um jeito aí de estabelecer uma diferença e de garantir aquilo que é o próximo encontro. É uma outra abordagem. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é que a ideia da gente estabelecer esses padrões e a gente tentar buscá-los como sendo algo que tem conexão com a nossa realidade, muitas vezes traz um risco de não ser aquela mensagem que você quer passar. Então, o que você está buscando? Você quer buscar uma relação que ela comece já definindo limites, papéis, e que você fica numa determinada posição? Ou você quer estabelecer aos poucos isso? Quer ir construindo? Qual é a sua abordagem? Um outro ponto que normalmente as pessoas confundem muito. Às vezes eu vejo na internet as pessoas falando assim, o homem é o provedor. Ah, o homem é o provedor. Então, ele é que traz as coisas para dentro de casa. Ok, a mulher não contribui com isso, então? O fato da mulher estar dentro de casa, dela estar trabalhando, dela estar cuidando dos filhos, cuidando daquele ambiente doméstico, significa que ela não tem nenhum papel na questão financeira. E aí a gente cria isso até na cabeça de alguns homens, que começam a acreditar que porque eles vão, trabalham, recebem o salário, só eles provêm as necessidades da casa, o que é um grande equívoco. O ambiente doméstico é fundamental para que o homem tenha tranquilidade, para que ele possa trabalhar com produtividade. Eu falo isso por experiência própria. Tem dias que o trabalho é desafiador, tem dias que a gente tem problema. E quando a gente chega em casa, tem alguém nos esperando, que conversa, que preparou algo com carinho, que cria aquele ambiente, isso é um momento de refazimento, que nos ajuda a lidar com as questões profissionais, que nos ajuda a lidar com as questões de trabalho. Então, fazer essa separação é uma ingenuidade. É como se a gente pudesse acreditar que tudo aquilo que a pessoa faz lá fora não tem nenhuma relação com o que acontece dentro de casa. E isso simplesmente não é verdade. Se o ambiente doméstico não for um ambiente saudável, gratificante, enriquecedor, há consequências na vida profissional. As mulheres, mesmo aquelas que ficam em casa, têm um papel muito importante no fornecimento, em prover as coisas para dentro de casa. Porque elas cuidam do relacionamento também. Elas preparam o caminho. Então, perceba que não é tão simples assim. A gente separa um papel e, às vezes, o que acontece é que o homem acreditando nisso, nós temos casos, infelizmente, na realidade, na atualidade,
que os homens, acreditando nisso, eles se colocam numa posição de falsa superioridade, porque eles vão para fora de casa, trabalham e, ok, eles recebem um salário, mas não reconhecem a contribuição da esposa porque criaram essa mentalidade, que um é provedor e o outro não. Então, não é simples assim. Quando a gente está num relacionamento, nós precisamos construir juntos. E tudo aquilo que nós fazemos juntos tem impacto na nossa relação, naquilo que nós estamos construindo. Um outro ponto importante, a ter conta conjunta é fundamental ou eu posso separar as minhas contas bancárias? Então vamos lá. Qual é o caso? Qual é a sua situação? Existem pessoas que têm fontes de renda separadas, ganham coisas, têm salários separados, têm projetos separados, e em função disso, ok. Tem contas separadas porque tem 2 negócios separados. Agora, quando o casal tem uma fonte de renda, ou os 2 trabalham juntos, ou é um só que trabalha fora, como é que você pode endereçar isso? E olha que interessante, muitas vezes as pessoas têm uma condição financeira extremamente elevada, com muito recurso, e quando entram num relacionamento e buscam separar as finanças. A gente vê isso com relativa frequência. Agora, coincidência ou não, os casos de pessoas famosas, que têm muito dinheiro, normalmente têm um risco maior de separação e de não dar certo. Eu não estou defendendo que a pessoa necessariamente ela precisa fazer isso. Mas quando você aborda a questão financeira com, não, tem que ser separado, você está correndo um risco daquilo não se adequar à sua situação. Se existe uma única fonte de renda para a família, se é só uma pessoa que trabalha, se os 2 trabalham juntos, por que a conta é separada? Não, a gente divide as despesas. Ok, a gente divide as despesas, mas e os projetos? E aquilo que a gente quer construir junto? Eu tive um casal uma vez que estava passando por uma situação de endividamento e conseguiram, felizmente, sair. A gente acompanhou durante um certo tempo, eles saíram da posição de endividamento. E aí um dia a gente estava numa mentoria e a pessoa, a esposa, falou assim, não, agora eu nunca mais quero isso, eu já fiz aqui o meu plano, eu já tenho a minha ideia do que eu vou fazer. E eu disse para ela, isso não é um plano financeiro, isso é um plano de separação. Você está desconstruindo uma relação porque você estava machucada por conta da questão financeira e você quer se prevenir em relação aos riscos disso. Só que o problema é que você pode estar jogando o bebê fora junto com a água do banho. Você deve sentar com o seu esposo e estabelecerem um planejamento para vocês 2. O que é que vocês querem? Juntos. E isso foi uma grande mudança naquele contexto. Então, quando a gente busca essas soluções, que elas são simplistas, elas são simplórias, acreditando que aquilo é o que deve ser o padrão para todo mundo, nós corremos o risco de trazer a solução certa para a situação errada. De buscar aquilo que deu certo para um, mas que pode não funcionar para o outro. E uma chave para a gente entender isso, a gente começar a se fazer a seguinte pergunta. Em que fase do relacionamento nós estamos? Porque a fase do começo, ela é diferente da fase da continuidade do relacionamento, do casamento. É diferente se a pessoa está começando a sua vida financeira, ela está ali nos 20, 30 anos, de uma pessoa que está com seus 70, 75 anos. Não dá para a gente simplesmente ignorar a fase da vida em que a pessoa está. Às vezes você tem uma pessoa que trabalhou a vida inteira, o cônjuge faleceu ou separaram-se, a pessoa está ali com seus 60, 70 anos, está recomeçando a sua vida afetiva. A abordagem que essa pessoa deve ter não é a mesma de uma pessoa que tem 20 anos e está começando a construir a sua vida. Ela já tem um patrimônio, ela deve preservar. E muitas vezes, infelizmente, nós temos casos assim, a pessoa troca afeto
por uma condição financeira. Ela troca a presença de alguém por aquilo que ela provê financeiramente. E é curioso porque o dinheiro pode comprar algumas coisas, mas ele não compra amor verdadeiro. Ele não compra isso. Ele contribui para que as pessoas possam vivenciar experiências significativas, mas ele não adquire amor verdadeiro. Ele pode comprar aquilo que atende uma dependência afetiva, ele pode comprar outras coisas, mas ele não compra amor verdadeiro. Então, em que fase da vida você está? Em que fase está o seu relacionamento? Tudo isso vai afetar a sua abordagem e a sua estratégia para que, ao lidar com o tema financeiro e de dinheiro dentro de um relacionamento, você não caia em armadilhas, não caia em equívocos que mais tarde, sem trocadilho, podem custar muito caro. Terceira razão que leva a problemas no relacionamento decorrentes do aspecto financeiro é não saber lidar com finanças. E, gente, como nós estamos vivendo cada vez mais tempo, isso aqui está se tornando um grande problema. Porque é preciso que as duas pessoas tenham o mínimo de conhecimento e domínio das finanças. É fundamental que as duas pessoas em um relacionamento tenham um mínimo de domínio. Sem isso, pode acontecer um problema imprevisto de, por exemplo, um dos dois falece, um dos dois morre. E o que fica, casos que eu já acompanhei, não sabia nem qual que era o banco que se tinha conta bancária. E aí? Às vezes vai gastar verdadeiras fortunas com advogados, dinheiro que a pessoa não tem, para poder entender como é que é a vida financeira que deveria estar clara para as duas pessoas. A gente deve considerar isso. A gente morre. Vocês já perceberam que todo mundo que está vivo, uma hora morre? E aí? Como é que vai ficar? Se a outra pessoa não entender absolutamente nada, se ela não tiver nenhum domínio do assunto. E aqui vale o que nós falamos no Prosperidade Real. Existem níveis. A pessoa aprender a ganhar, a pessoa aprender a manter, a pessoa aprender a multiplicar. Todos nós precisamos ter o mínimo de domínio nessas três áreas. Porque sem isso, nós podemos ter problemas. Nós podemos ter dificuldades, porque vamos ficar na dependência do outro em relação a cuidar de determinados assuntos, e se o outro faltar? E se o outro não estiver presente? Como é que a gente vai lidar com a questão financeira? Seja pela ausência, seja porque o relacionamento não deu certo, como é que fica isso? Então, fazendo um resumo para você que está nos acompanhando, para evitar problemas nos relacionamentos que derivam das nossas finanças, nós precisamos, entender que essas coisas têm relação, finanças e relacionamento. 2, desenvolver uma abordagem, uma estratégia pessoal para o seu caso, para as suas características, para os seus objetivos. E 3, nós precisamos minimamente entender o básico sobre finanças. Nós não podemos viver a vida sem que a gente entenda um pouco de finanças. Eu, particularmente, essa é a minha formação, desde a graduação, do mestrado, da pós-graduação, eu acredito que isso é algo que deveria ser ensinado nas escolas. As crianças deveriam ter noções financeiras para que pudessem lidar com o dinheiro de uma maneira mais saudável, salutar, entender quais são as leis que regem o ganhar, o manter, o multiplicar, para que a gente possa viver uma vida com dignidade, com liberdade. Então, evitar problemas no relacionamento por causa de finanças. Vamos entender que existe uma relação, ter uma estratégia pessoal própria, aplicável ao nosso caso e buscar minimamente entender algo de finanças. Agora eu gostaria de aproveitar para a gente responder as perguntas que foram feitas através das redes sociais. E na última live a gente não conseguiu responder muitas perguntas,
mas hoje eu quero aproveitar para endereçar o máximo possível. Lembrando que você pode mandar os seus questionamentos, as suas dúvidas, colocando nos vídeos, mandando para a gente através do direct. Nós vamos utilizar essas lives para endereçar as suas questões, ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Primeira pergunta. O que fazer quando só uma parte quer crescimento e melhorar a relação? Olha que interessante, né? Quando há essa preocupação, nós devemos olhar para o que causou o desinteresse. Porque sem ir na raiz, não adianta a gente fazer coisa superficial. Já tiveram aquela experiência triste de você ter alguém que você gosta, alguém com quem você se preocupa, alguém que o afeto dela é importante para você, mas de repente você vai conversar, a pessoa te trata com frieza, com indiferença, com respostas monossilábicas, chega à noite, está cada um com o celular olhando para algo diferente. O que acontece? Nós deixamos que o relacionamento chegasse nesse ponto. E aqui o que nós precisamos fazer é identificar o que é que gerou o desinteresse. O que causou o afastamento? Porque a gente deve endereçar essa causa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a estrela guia do relacionamento? Deixa eu explicar o que é estrela guia para a gente aqui no Odisseia Academy. Estrela guia é aquele motivo que te levou a ficar com aquela pessoa, a escolher aquela pessoa para ficar do seu lado. Às vezes, quando você decide construir uma vida em conjunto com alguém, existe um motivo. Existem características naquela pessoa, existem projetos, propósitos, que falam, eu quero ficar junto com essa pessoa. Só que às vezes a gente se esquece disso. A gente vai deixando isso de lado e um dia a gente percebe que ficou distante porque a gente parou de cultivar esses elementos. Aquilo que mantém um casal unido é algo que deve ser cultivado, lembrado cotidianamente. E eu tenho, em relação à minha esposa, o momento exato que eu decidi, assim, é essa pessoa que eu quero. E muitas vezes eu volto àquele momento. Olha, por isso que eu escolhi essa pessoa. Sobretudo nos momentos de dificuldade, de divergências que todo casal tem. A felicidade de um casal não é a ausência de dificuldades e problemas, mas é a capacidade de lidar com eles quando eles surgem, porque eles vão surgir. Ter essa estrela guia, ter aquele momento, aqueles motivos, ajuda muito. Então, vá na causa, identifique por que houve o afastamento e relembre, recobre a sua estrela guia. Outra pergunta. Parei de trabalhar quando meu filho nasceu e depender do marido é muito frustrante. Como mudar essa realidade? Olha que interessante esse aspecto. Por que é frustrante? Será que é frustrante uma das pessoas se dedicar ao filho ou à filha, que são uma das coisas mais importantes para o casal? Tem tesouro maior? Quem é pai, quem é mãe, comenta aí para mim. Tem tesouro maior do que os nossos filhos para um casal que decidiu ter filho? E, de repente, a gente vai com a mentalidade de que agora não, eu estou dependendo do meu marido. Como assim? A gente está... A mulher, a esposa, está se sacrificando para poder cuidar do tesouro da família e o sentimento é de frustração. Então tem algo nesse projeto que não está claro. O filho, então, é o projeto só da mãe? Foi só a mãe que teve o filho? O esposo não tem nenhum interesse nisso? Então a gente precisa começar a trabalhar essa mentalidade. Porque o que essa pessoa está fazendo é algo de extremo valor para o casal. Se ela está se sentindo frustrada, se ela está se sentindo dependente, é porque esse projeto extremamente relevante para a vida de casal, que é o filho, não está sendo percebido como sendo um projeto do casal. Então, quando a gente decide, olha, um vai ficar em casa, pode ser o esposo, pode ser a esposa. Eu conheço casos de esposos
que decidiram ficar em casa. A esposa tinha uma posição profissional naquele momento melhor e eles fizeram um acordo, falaram assim, não, vão viajar, iam para a China e ela ia ser transferida com uma condição bastante elevada em termos de salário, posição, ele poderia ir, ele poderia trabalhar também, só que ela engravidou. Ela falou assim, não, eu vou ficar em casa, eu vou cuidar do filho. E está tudo bem, porque é um projeto do casal. No âmago desse sentimento de frustração, existe uma dessintonia em relação ao que aquele filho, que aquele projeto representa para a família. E é esse ponto o que deve ser tratado. Não adianta nada a pessoa simplesmente ela fala assim, não, então agora para não me sentir frustrada eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar fora e de repente daqui a pouco ela começa a se sentir culpada porque ela não realizou o que ela gostaria de ter realizado com relação ao filho. E o trabalho, ele pode voltar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Hoje nós temos uma série de possibilidades alternativas através da internet. A pessoa pode começar a voltar aos poucos, pode começar a retomar uma carreira aos poucos, pode começar com atividades que sejam part-time, são a parte do período, mas ela fez, do ponto de vista dela e do esposo, do casal, o que era importante para aquele filho. Porque o trabalho pode ser retomado futuramente. O momento de você estar com seu filho de 2, 3 anos é só uma vez. Passou, passou. Você pode aproveitar isso da maneira que você quiser, mas com a consciência de que, uma vez que aquele período passou, passou. Seu filho nunca mais vai voltar a ter 2 anos de idade depois que ele tiver os seus 3 anos. Outra pergunta. Como ter conversas difíceis no relacionamento? Olha que coisa interessante. Eu gosto muito da frase, eu acho que é o Selton Mello que falou em um dos vídeos, eu adoro o Selton Mello, mas não vou saber dizer exatamente em qual filme foi. Ele diz assim, não tem jeito bom de dar notícia ruim. Não tem jeito bom de dar notícia ruim. E aí, a gente começa a entender o seguinte, se existe uma conversa difícil, uma conversa complicada, nós precisamos encarar que vai ser uma conversa difícil, vai ser uma conversa complicada. Não vai ser a gente falar como se estivéssemos escolhendo aonde a gente vai passar férias no fim do ano. É uma conversa difícil. Agora, nós podemos facilitar a conversa. Nós podemos fazer com que essa conversa seja produtiva. Nós podemos fazer com que essa conversa alcance seus objetivos. Nós podemos fazer com que um tema difícil, uma conversa difícil, ela potencialize algo de positivo. Como é que a gente faz isso? Anota aí. Primeira coisa, defina claramente o que você quer. Não vai para uma conversa difícil sem a ingenuidade de falar assim, eu vou conversar sobre isso, esse tema está me incomodando, eu vou falar. Não faça isso. A chance de dar problema é muito grande. Se você vai para uma conversa com alguém, qual que é o objetivo? Que aconteça algo melhor. Então, qual é o problema que você quer resolver? Qual é a oportunidade que você quer aproveitar? Qual é a situação que você quer endereçar? Porque endereçando essa situação, resolvendo esse problema, aproveitando essa oportunidade, você vai ficar num momento melhor. Então, a conversa ela é difícil, mas o objetivo é que melhore alguma coisa. Não perca isso de vista. E tenha claramente aquilo que você quer que melhore na relação a partir da conversa difícil. Esse é o primeiro contexto importante. Agora vamos lá para algumas questões que são muito práticas e que normalmente os casais têm dificuldade em endereçar, ou pais e filhos, de uma maneira geral, relações têm muita dificuldade em endereçar. Se você vai para uma relação que está com problema, que está com dificuldade, você vai endereçar um tema difícil, a pessoa deve começar a falar assim, olha, você está errando nisso, nisso, nisso. Você está me fazendo sentir assim. Alguém acha que vai dar certo? Honestamente, eu sei que às vezes a gente até já tentou essa estratégia. Dá certo? Na maioria das vezes, não dá. E aí uma situação que era ruim, ela se torna pior. Como é que a gente deve endereçar um tema difícil? Se colocar. E aqui tem 3 coisas pragmáticas
que, para ter conversa difícil, anota e segue essa estratégia. Primeira coisa, fale das sensações que você está tendo. Eu estou me sentindo desprezado, desprezada. Eu estou me sentindo sozinho, solitário, solitária. Eu estou me sentindo sobrecarregado, sobrecarregada. O que você está sentindo. Não é dizer que o outro está fazendo. Compartilhe o que você está sentindo. Segundo ponto, compartilhe seus sentimentos. Sensação é diferente de sentimento. Compartilhe o seu sentimento. Às vezes você está se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, e com um sentimento de frustração, com um sentimento de solidão. Então, compartilha o que você está sentindo, sensações e os seus sentimentos. E terceiro, e é aqui que a maioria das pessoas falha miseravelmente. Diga o que você quer, expresse o pedido. Isso aqui vai principalmente para as mulheres, tá? Não superestime a capacidade intelectual dos homens. Nós não somos tão inteligentes quanto a gente quer parecer que a gente é. A gente não consegue adivinhar aquilo que a mulher está desejando e muitas vezes, mesmo que ela fale, vai ter que repetir porque a gente não entende a primeira vez. Então, leve um pedido. O que você quer do outro? O que você espera do outro? Gente, esses 3 passos simples, comentar a sensação, expressar o seu sentimento e fazer um pedido. Essas 3 coisas já salvaram casamentos que estavam à beira do divórcio. À beira do divórcio. Foi uma conversa, nós orientamos isso, a pessoa teve a oportunidade de colocar isso em prática e resgatou o casamento. Então, esses 3 passos são muito, muito eficientes para a gente ter conversas difíceis. Vamos lá. A última pergunta da noite. Estou sempre devendo. Como sair do endividamento? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e eu acompanho um grupo de pessoas que lidam com a situação da dívida e tem uma coisa que é fundamental. É entender que a dívida ela é resultado de um padrão de comportamento, de uma mentalidade, de hábitos emocionais. Então, não adianta eu dar estratégia financeira, que eu posso fazer a coisa mais eficiente do mundo. Posso lá fazer o planejamento, orientar a negociação, dar as ferramentas, mas se não mudar essa mentalidade, se não mudar a abordagem, as nossas crenças sobre dinheiro, não vai resolver. A pessoa pode até implementar uma ferramenta durante 1 mês, 2, depois ela acaba não fazendo isso. É um controle financeiro que é feito na primeira semana com muito entusiasmo, daí a 15 dias a pessoa nem olha para a planilha mais. É um controle de gastos que a pessoa começa de maneira muito entusiasmada e depois abandona. É uma economia que hoje ela faz, mas no primeiro dia que ela estiver estressada, ela fala assim, não, mas eu mereço, hoje eu estou muito estressada. Por quê? Porque vem uma mentalidade aí. Se eu estiver estressado, cansado, cansada, então eu mereço aquela pizza, eu mereço aquela comida fora de hora, eu mereço aquela bebida. E esse sentimento é porque a gente conectou o sucesso a uma recompensa fisiológica, alimentar, ou em termos de bebida. Então, adianta a pessoa ter uma ferramenta para sair das dívidas se ela não endereçar essa questão das crenças? Muito provavelmente não. Então, se você quer sair das dívidas, procure descobrir quais são as suas crenças sobre dinheiro e a mentalidade e hábitos que te levaram a adquirir a dívida. Porque a gente tem que agir na raiz. A gente tem que resolver a causa do problema. Dívida não é uma situação que a gente passa uma pomadinha e está tudo bem. Tem pessoas que vivem anos e anos com dívida após dívida, porque desenvolveram uma mentalidade, uma relação com o dinheiro, que elas não se permitem ter as coisas. O rico, mais fácil entrar,
um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. A pessoa é muito religiosa. Melhor dever, que pelo menos eu vou para o céu quando eu morrer. Parece um absurdo? Tem pessoas que têm essa crença. Adianta a gente dar uma ferramenta sem trabalhar a crença? Às vezes a pessoa tem uma crença de que ela não pode, de que ela não merece. Ela vê as pessoas que têm dinheiro de uma maneira negativa. E aí, no fundo, ela fica com um sentimento dúbio. Ela quer ter uma vida próspera, mas ela acredita que as pessoas que são prósperas são ruins. Como é que vai compatibilizar isso? Então, sair das dívidas não é só uma questão de ferramenta financeira. Isso é importante, no momento certo deve ser utilizado, a gente orienta isso, só que sem tratar as questões de mentalidade, de hábitos, de crenças, nós não vamos conseguir resolver o problema definitivamente. Pode até funcionar durante aí 2, 3 meses, e aí depois volta tudo à estaca zero. Meus amigos e minhas amigas, quero agradecer imensamente a atenção de vocês até esse momento. Esperamos que essas informações, que esses exemplos, que essas ferramentas que a gente está compartilhando aqui, que essas estratégias sejam úteis. Isso faz parte do objetivo do Odisseia Academy, levar conhecimento, levar abordagens que possam ajudar as pessoas a lidar com várias partes da vida delas, inclusive com essa parte de finanças, de prosperidade, a ter relacionamentos mais significativos. Então, 2 coisas que eu quero te pedir. Primeira delas, se você achou o conteúdo interessante, comente, compartilhe, deixe as suas observações, porque isso sinaliza para a gente de que nós estamos no caminho certo. Segundo, deixe as suas dúvidas. Aponte aí quais são as suas dificuldades, porque essas lives de terça-feira com o Haroldo, de quinta-feira comigo, elas têm esse objetivo, de ajudar. Então nós estamos aqui para vocês. Deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas, para que a gente possa trazer um conteúdo que possa impactar o seu dia a dia, que possa impactar o seu relacionamento, que possa impactar a sua mentalidade, que possa te ajudar a ter a vida que você merece ter nesse mundo, porque nós acreditamos que o ser humano é uma semente. E na natureza, toda semente deve crescer, frutificar, florescer e alcançar o seu máximo potencial. Você não é diferente. Um abraço e até a nossa próxima live.